E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Sejam bem-vindos. Uma seguidora me enviou um vídeo e eu achei adequado que eu respondesse ao cidadão que divulgou informações inverídicas sobre a Igreja dos Cristãos dos Últimos Dias, nossas crenças, e também sobre o filme Sound of Freedom, que está sendo bem recebido pela audiência, digamos assim, leiga aqui nos Estados Unidos, e os críticos se dividiram. Alguns críticos adoraram o filme, outros acharam que é exagero, inclusive tem gente dizendo na internet que esse filme é de teoria da conspiração, tem lado político, e eu assisti o filme ontem, inclusive eu gravei minhas impressões, está no canal Lucas Guerreiro, vou deixar aí no link se vocês quiserem assistir minha opinião sobre o filme. Mas vamos ver o que esse senhor eu não conhecia, e então estou trazendo aqui um conteúdo para vocês deste canal, que eu também vou deixar aí para que vocês possam conferir o original, caso vocês queiram. Então vou assistir, não conheci esse senhor, ele chama Rafael Bittencourt, ele tem um canal grande de 865 mil inscritos, e este vídeo que foi lançado ontem tem mais de 80 mil visualizações. Então vamos assistir o que ele diz. Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por ter clicado. Seguinte, esse comentário aqui é rápido e eu precisava dar a você essa informação. E a informação que eu vou te passar sobre The Chosen e Sound of Freedom, eu não estou descreditando o filme, eu não estou dizendo que o filme e o seriado são ruins, que você não deve assistir, porque eu assisti, são muito bons, falam sobre verdade, anunciam coisas importantes. Mas como eu sempre trago para vocês coisas que muitos outros não vão falar, eu preciso fazer uma observação sobre não o filme em si, Sound of Freedom, não a série em si, The Chosen, mas quem produziu a série e o filme, ou o filme e a série. Então, caso vocês não saibam, o The Chosen e este filme que saiu nos Estados Unidos recentemente, Sound of Freedom, ele é produzido ou distribuído pela Angel Studios. E o que ele está dizendo aqui é que ele gosta desses conteúdos. Eu não sei se ele assistiu o filme, né? Se ele estiver no Brasil, ele deve ter assistido de alguma outra maneira que não no cinema, porque ainda não lançou no cinema. Mas, de qualquer maneira, ele está dizendo que são conteúdos bons, porém, por trás, quem está produzindo, existe algum problema. É por isso que ele vai fazer esse vídeo, é por isso que ele vai fazer essa observação. Inclusive, o título é A Seita por Trás do The Chosen e Sound of Freedom. Alguém precisa falar isso. Então, já dá para saber que ele vai falar dessa seita. Preciso fazer uns comentários rápidos aqui para você. Novamente, falo isso com muita sobriedade, com muita calma, com muita seriedade. Meu comentário não é para descredibilizar o filme ou a série, porque são ótimas produções, histórias importantes. A cultura cristã precisa produzir, né? Precisa ser produzido mais materiais. Ele fala com calma e com seriedade. Infelizmente, as informações que ele traz não são sérias. Ele vai mostrar fontes, eu já assisti esse vídeo, que não são sérias de modo algum. Inclusive, um dos websites que ele mostra... Não, vamos chegar lá para vocês verem. Nós estamos vendo muita perseguição, muito cancelamento, então é ótimo que se tenha bons filmes cristãos. E parabéns ao diretor The Chosen e também ao diretor de Sound of Freedom, estrelado por Jim Caviezel. Mas a minha observação aqui é o seguinte, eu vou começar pelo The Chosen. Bom, ambos foram feitos por mormons. Algumas pessoas já vão escrever aqui, Rafael, mas é o seguinte, os mormons, Rafael, eles são cristãos. Bom, eles se dizem cristãos, mas na sua essência é uma denominação, se dizem cristãos, repleta de heresia. Fundada no século XIX por Joseph Smith, o tal profeta que alega ter tido um encontro com o anjo Moroni,
que revelou a ele ainda mais, né? Revelou os escritos que estavam nas placas de Nefe, as revelações de Nefe. Calma, vou explicar tudo para você com calma. Joseph Smith teve mais de 40 esposas. Eu acredito piamente que o Mormon é uma seita pesada. Perfeito. Vamos ver o que ele está acusando os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que são apelidados. Esse apelido surgiu pelos inimigos da Igreja como Mormons. Ele mostra uma imagem aqui da Exame, uma revista que tem no Brasil. A Igreja Mormon admite que o fundador teve cerca de 40 esposas. Joseph Smith casou-se com cerca de 40 mulheres, incluindo uma de 14 anos, e outras que já eram esposas de seus seguidores. Essa é a manchete alarmante, né? Para quem tem dúvidas sobre o casamento plural, a poligamia, eu estou fazendo uma série de podcasts aqui lançados no canal semanalmente, onde que eu trato sobre isso. O último episódio, inclusive, falou bastante sobre Joseph Smith e o casamento plural. Agora, antes de falar da poligamia, entrar nesse tema brevemente com vocês, porque eu recomendo que vocês ouçam o podcast que vai estar bem mais completo, ele diz que nós não somos cristãos, mas o nome do livro, The Book of Mormon, o livro de Mormon, tem como subtítulo Outro Testamento de Jesus Cristo. É o que está lá no livro. Então ele mostra uma imagem, como nós não acreditamos em Jesus Cristo. Se o livro que professamos crer, além da Bíblia, porque acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, leva o nome de Jesus Cristo. Então é uma acusação muito séria dizer que nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos Últimos Dias, não acreditamos em Cristo. Que temos o livro como base, né, como a pedra angular de nossa religião, o livro de Mormon, que é outro testamento de Jesus Cristo. Então é complicado isso. Agora, você, amigo Rafael, e qualquer outro que acusa a igreja sem conhecê-la verdadeiramente, e eu acho que você é ignorante em relação à igreja, eu acho que você não está falando de má fé, as coisas que você está perpetuando no seu canal, tem que lembrar que homens santos, bons do passado, tiveram mais de uma mulher. Ou você se esquece que Abraão teve mais de uma mulher, o pai da fé? Você se esquece que Jacó teve mais de uma mulher, o pai, o cabeça das tribos de Israel? Ou você se esquece que Davi e Salomão tiveram também mais mulheres, aprovadas por Deus? Claro que depois eles tiveram mulheres que não foram aprovadas por Deus, mas a poligamia aconteceu na época do Velho Testamento, ou não? Você não conhece a Bíblia, né? Então, vamos ter cautela, porque o fato de Joseph Smith ter tido mais de uma mulher não necessariamente o desqualifica como homem de Deus, como profeta do Senhor. Esse fato por si mesmo, se alguém que tem mais de uma mulher não pode ser um servo de Deus, teria que tirar vários profetas importantes, inclusive Moisés, como homens de Deus. Então, muito cuidado com isso, mas vamos continuar. É uma seita seríssima. Hoje, eles não gostam de ser chamados de Mormons. Eles gostam de ser chamados de santos dos últimos dias. Segundo os mesmos, só para você tomar conhecimento. Eu vou passando várias matérias aqui. A revelação que o anjo Moroni deu a Joseph Smith, fundador da religião Mormon, da seita Mormon, o anjo Moroni, entregou para ele, deu a ele registros de placas, né, com o depoimento, com as visões. Ele acredita piamente que Mormon é uma seita pesada. Bom, primeiro, essa palavra seita, ela é usada no Brasil para uma organização obscura, né, que tem ritos satanistas, muitos associados a sangue, a sacrifícios de animais e até de pessoas. Então, quando você ouve a palavra seita, você se assusta. Tem rituais secretos aí, que vai fazer juramentos e que vai fazer coisas muito erradas, pervertidas até.
Uma palavra semelhante existe em inglês aqui nos Estados Unidos, embora o inglês de outros países não usem a mesma palavra para se referir, que é culto. Então, quando você fala culto aqui nos Estados Unidos, você está se referindo à mesma coisa que a gente chama de seita. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você fala culto no Brasil, não é ruim, né? Ah, eu vou para o culto. Mas se você falar culto em inglês, vão pensar, nossa, seita. Se você falar seita aqui nos Estados Unidos, não vai ter o mesmo peso que a gente tem no Brasil. Então a gente elegeu uma palavra para representar um mal. Agora eu digo para vocês, a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias não é uma seita no sentido popular dessa palavra. É uma igreja séria, uma organização comprometida em fazer o bem, que leva o nome do Senhor Jesus Cristo. De fato, a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias é a mesma organização que existia na igreja primitiva, com apóstolos, profetas, com todos os mandamentos que nós vemos. Estamos estudando o livro de Atos nesse canal, né? Que todo domingo sai um vídeo do estudo do Vem Segue-me. E quando você estuda o livro de Atos, você vê os elementos que havia na igreja do passado, que são os mesmos elementos que existem na igreja hoje. Então, dizer que a igreja de Jesus Cristo é uma seita, na forma que esse cidadão está colocando aqui, é errado. A igreja tem na placa dela o nome e embaixo, normalmente, você vê visitantes são bem-vindos. Vá na igreja e veja por si mesmo se é uma seita. Você vai entrar lá e vai ver famílias, crianças indo para a primária, que é a organização das crianças, os jovens aprendendo na escola dominical com outros jovens, mulheres e homens sendo nutridos pela palavra de Deus. Vai ver a liderança da igreja que é voluntária, ninguém recebe dinheiro, como a maioria dos evangélicos tem pastores remunerados. A Igreja de Jesus Cristo não tem, é um clero leigo que serve voluntariamente a Deus. Então, é errado dizer, eu estou cansado desse negócio que é uma seita, toda hora fala que é seita, você nem sabe o que significa seita, muitos que falam que é seita nem sabem o que significa. E muitas outras visões que esse profeta, porque assim é chamada a autoridade, a liderança dos mormons, são os profetas e os irmãos. Sempre foi. Quando a igreja foi organizada em 1830, o Senhor, lá na seção 20 de Doutrina e Convênios, mostra que esse é o nome da igreja, Igreja de Jesus Cristo. Mais para frente vai ter uma seção dizendo, o próprio Senhor dizendo, é o nome da minha igreja, assim será chamada nos últimos dias, a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Desde o começo era a Igreja de Cristo, nunca foi Igreja Mórmon. Isso foi um apelido que os inimigos da igreja colocaram, que nós aceitamos por um tempo, é verdade, não, tudo bem, né? Mórmon é um profeta, é o que resumiu o livro de Mórmon, a gente aceita, mas esse não é o verdadeiro nome, nunca foi. O nosso profeta atual, presidente Nelson, ele enfatizou o nome verdadeiro da igreja. Então, pode chamar a gente de Mórmon, mas eu prefiro ser chamado como membro de a Igreja dos Cristãos dos Últimos Dias. Ali no 1823 a 1829, essas placas tinham relatos sobre a igreja verdadeira e a igreja do diabo. E eles estão na busca do cumprimento dessas profecias e também das profecias registradas, guardadas, proferidas por Nefi, né? Um profeta de 500 e pouco antes de Cristo. Tá, confundiu tudo aqui. Primeiro que ele abriu no site da igreja. Só lê. Não precisa florear. Leia e você vai ver a história como aconteceu. Pelo menos como nós cremos que aconteceu. Porque é uma distorção total que ele falou aqui, né? Ele mistura Nefe com profeta e irmãos, enfim. Pessoal, realmente o anjo Moroni apareceu para Joseph Smith. Inclusive, nós vamos comemorar 200 anos dessa aparição agora em setembro. E a história está logo no comecinho do livro de Mórmon, nas páginas introdutórias. Você pode ver na internet de graça, você pode abrir nos tópicos da história da igreja que ele abriu aqui e ler como aconteceu. A igreja não esconde a história. E qual é o problema dessa narrativa? Quer dizer, os cristãos não acreditam que anjos aparecem e trazem mensagens divinas? Então rasga toda a Bíblia também. Porque anjos aparecem desde Gênesis até Apocalipse. E eles trazem a mensagem de Deus. Essa é a função deles. Então,
Só para não confundir você, eu vou evitar entrar em tantos detalhes. Eu estou pincelando um pouquinho da história dos Mormons. Até porque você não sabe esses detalhes. Você não sabe nem o geral, nem dar uma explicação, mas não se preocupa. Viu, Rafael? Convido você a ouvir os missionários jovens entre 18 e 20 anos. Eles vão até sua casa, eles explicam para você sobre o livro de Mórmon. Quais placas deram origem ao livro de Mormon? Aqui são as placas de Nephi. E essa questão das placas de Nephi, as placas que Joseph Smith traduziu, que ele diz que recebeu, e no século XIX, 1820 e poucos, né? Primeira metade do século XIX. Aí não são só as placas de Nephi. As placas que deram origem ao livro de Mórmon não são apenas as placas de Nephi. Mórmon, ele pegou as placas, os registros que ele tinha acesso, talvez até alguns não estavam nem placas, e ele resumiu o registro, que é chamado registro do povo nefita, o registro do povo de Nefe. E aí ele tem um resumo das placas maiores, e ele pega as placas originais, as placas menores, que começaram com Nefe, mas que se perpetuaram por várias gerações, e as junta naquele registro. Ele também acrescenta palavras dele, o filho dele acrescenta, inclusive tem o registro dos Jareditas, que é o livro de Éter. Então, não é tão simples quanto você faz parecer, e nem é verdade o que você diz, que são apenas as palavras de Nefe. Há relatos que as pessoas, na sua época, diziam que viram realmente um anjo aparecer para Joseph Smith, o fundador dos Mormons. É uma alegação. Então, dentre as muitas coisas, é a separação de uma igreja com uma regra específica e que tem um evangelho segundo os Mormons, o evangelho segundo a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. As pessoas dizem, há testemunhas, pessoas que viram as placas e que deram o nome delas ao mundo dizendo, é verdade. 3 delas, os nomes estão lá no começo do livro de Mórmon, Oliver Cowdery, Martin Harris e David Whitmer, eles viram o anjo de Deus e o anjo mostrou as placas para eles. E as manifestações divinas são abundantes na igreja. Sabe por quê? Porque é a mesma igreja do passado. A mesma igreja que desfrutava dons espirituais no passado, desfruta dons espirituais hoje. Isso não deveria surpreender alguém que se diz cristão e evangélico. Barra da Tijuca tem uma igreja bem grande, uma catedral dos Mormons. Eles têm a sede dos Mormons, que é um estado que mantém os Mormons, é Utah, né? Utah, que é nos Estados Unidos. Então, o evangelho não é segundo os Mormons, é o evangelho segundo Jesus Cristo. É o mesmo evangelho. E eu já estou até vendo onde você vai, né? Embora você não cite essa escritura aqui. Lá em Gálatas diz que ainda que um outro anjo do céu apareça e traga outro evangelho, seja anátema. Pois é, esse não é outro evangelho. É o mesmo evangelho pregado por Jesus Cristo. Eu desafio qualquer pessoa que não seja de nossa crença, de nossa religião, e até aqueles que são da igreja também, talvez é um bom exercício. Analisem os elementos que haviam na igreja primitiva de Jesus Cristo e comparem com qualquer outra religião. Vocês vão ver que a única que sobrevive ao teste de ser a idêntica organização é a Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. É uma organização que tem revelação, que tem profetas, que tem escrituras, que tem templos, que tem organização para ajudar os pobres e necessitados, enfim, todos os elementos que você encontra nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, e nas cartas apostólicas e no livro de Apocalipse, você vai ver que tem na Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias hoje. E você vai ficar impressionado depois de fazer esse exame, verificando que os Mormons são de fato a Igreja de Jesus Cristo, estabelecida nessa última dispensação. Na verdade, não é catedral, nós chamamos de templo. A Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias constrói templos, assim como havia o templo em Jerusalém. Deus ordenou que hoje construíssemos templo. Nós teremos a dedicação de um em Brasília, inclusive convido o senhor Rafael Bittencourt a ir até Brasília, porque vai ter uma visitação pública, vai ser aberto para as pessoas, uma casa aberta. Então venha e conheça o templo.
e você vai ver por si mesmo que nós não somos uma seita. O Estado não mantém, a igreja é separada do governo. Não existe fundo de Utah para manter a igreja dos cristãos nos últimos dias. É verdade que, escapando da perseguição, os membros da igreja, a grande maioria, se mudou para o oeste, que naquela época nem era o oeste americano, fazia parte do México, mas logo os Estados Unidos venceu uma guerra com o México, incorporou a região, que se tornou o território de Utah e mais tarde o estado de Utah. A grande maioria das pessoas naquela época, onde se tornou o estado, eram membros da Igreja dos Cristãos dos Últimos Dias. Mas hoje não. Salt Lake City, que é a capital do estado e que está a sede da igreja, o templo de Salt Lake City, os escritórios da igreja ficam lá, a grande maioria das pessoas, eu acho que é o quê? 70% não é mais membro da igreja, não se identifica como membro da Igreja dos Cristãos dos Últimos Dias. Existem muitas cidades que a maior parte da população é membro da igreja, mas em Utah. Mas a igreja é uma igreja mundial, ela não está localizada em Utah. A maior parte dos membros da igreja, aliás, mora fora dos Estados Unidos. Sendo que o Brasil é um grande centro da igreja, tem muita força de membros da igreja no Brasil. Mais de 1 milhão de membros. Placas de Nefi, eu já vou voltar lá, The Chosen e Sound of Freedom. Das placas de Nefi, para você ver, ó. Sound of Freedom fez um sucesso tão grande, está estourando aí milhões e milhões e milhões de dólares, batendo bilheteria, bateu o Indiana Jones, a lacração do Indiana Jones, né, o politicamente correto do Indiana Jones fracassou, como grande parte dos politicamente corretos estão fracassando. A Disney, Babylon Bee está destacando para a gente aqui o seguinte, ó, Disney tenta atrair o público mormon do Angel Studios com Indiana Jones e as placas de Nefi. Tem muitas heresias pesadas saíram dos mormons. Quais heresias? Você não citou nenhuma heresia, pelo menos nada que você falou acusando os membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias vai contra a Bíblia e os ensinamentos de Jesus. Nada. Então espero que você possa esclarecer, talvez num futuro vídeo, quais são essas heresias, porque não as identifiquei. Rafael Bittencourt, mas quero dizer para você, Rafael, caso esse vídeo chegue, tome cuidado com as fontes que você procura e a forma como você interpreta. O Babylon Bee, ele não é um site sério, ele faz sátiras, ele é sarcástico, ele brinca com a situação. Então a Disney, essa é uma manchete falsa. Disney tenta atrair o público mormon do Angel Studios com Indiana Jones e as placas de Nefi. Não existe projeto Indiana Jones e as placas de Nefi. Não existe essa tentativa da Disney de criar um novo filme do Indiana Jones sobre os membros da igreja. Isso daí é uma brincadeira que eles estão fazendo, porque esse site faz brincadeiras. Então você está falando uma coisa séria com base numa inverdade, numa coisa que era para tirar sarro. Muito cuidado com as suas fontes. Porque eu, um santo dos últimos dias, estou ajudando os evangélicos a criar a série de TV de sucesso The Chosen. Só para você tomar conhecimento, Jeffrey Harmon está escrevendo sobre a série The Chosen. E ele está explicando nessa reportagem de 7 de agosto de 2020, ele como um dos homens por trás do Angel Studios, que é esse que você está vendo aqui, que é quem produziu e está distribuindo Sound of Freedom e também The Chosen e outras séries que podem contar com o apoio dos assinantes, dos espectadores que fazem um patrocínio ali, né, o crowdfunding, etc. Então essa reportagem aqui está falando o seguinte, como que eu aceitei, eu sendo um santo dos últimos dias, ou seja, um mormon, eles gostam mais de se chamar de mormons, santos dos últimos dias, aceitei. A gente não gosta de ser chamado de mormon, a gente gosta de ser chamado de santos dos últimos dias, membro da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Mas deixa eu falar isso daqui, porque ele vai ficar nessa. The Chosen não é produzido pela igreja, a igreja não pôs dinheiro, a igreja tem suas próprias produções. Você pode entrar nos vídeos da Bíblia, que são muito usados pelos evangélicos, né? Os vídeos da Bíblia, eles só pegam sem referenciar que foi produzido pela igreja e usa, e a igreja nem se importa com isso, pelo menos está divulgando Jesus Cristo.
mas o certo seria dar crédito à igreja que produziu muitos dos vídeos que os evangélicos usam. E outra coisa, o The Chosen tem pessoas na produção que são da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, assim como tem de outras religiões também. Eu sei que o inglês é uma barreira, mas se vocês entenderem inglês, existe um vídeo no qual o diretor da série responde várias perguntas, e uma delas é se ele é membro da igreja e se a produção, a maioria é membro da igreja. E ele diz não. Ele diz, nós apreciamos nossos irmãos, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, que estão na produção e que ajudam aqui, mas não é uma série com a visão dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. É uma visão mais evangélica, mais batista, mais pentecostal. Não tem, assim, nós membros da igreja gostamos da série, assistimos, achamos ela boa, mas ela não tem a plenitude do conhecimento que nós temos sobre Jesus Cristo. Então, se o membro da igreja quiser assistir, positivo, é legal. Eu assisti alguns episódios, eu gostei, mas existem outros elementos lá que, se fosse produzido pela igreja, nós acrescentaríamos. Porque nós temos um relato adicional de Jesus Cristo, que é o livro de Mórmon. Por exemplo, quando o Salvador Jesus Cristo diz lá em João, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. A gente sabe que ele não está falando dos gentios, a gente sabe que ele está falando da casa de Israel. Porque Jesus Cristo foi enviado à casa de Israel primeiro. E esse povo é o povo que estava disperso no outro lado do mundo, nas Américas. E quando ele chega aqui nas Américas, ele dá essa explicação. Agora, no The Chosen, a gente não vai ver essa explicação, porque eles não têm o livro de Mórmon, eles não acreditam no livro de Mórmon. Então, não foi produzido pela igreja. Porém, é uma série boa. Se quiserem assistir, assistam. Eu recomendo. Mesma coisa, Sounds of Freedom. Não fala nada sobre a igreja. Aliás, não fala de igreja nenhuma. Mesmo a pessoa, né, que foi lá e resgatou as crianças, sendo membro da igreja aqui de Utah. Eles não citam que ele é membro da igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Então, há uma distorção aqui na fala desse rapaz, querendo colocar essas séries de sucesso na TV e também o filme de sucesso como pensado e produzido pelos membros da igreja. E eu não entendi muito bem a acusação dele, porque ele diz que gosta da série e do filme, ao mesmo tempo diz que por trás há uma seita de propósitos malignos. Então, isso distorce até o que as escrituras dizem, porque o Senhor nos ensina que Satanás e seus servos não podem produzir coisas boas. Não é nada de bom, nada de bem vem de Satanás e de sua obra. Então, como que uma coisa boa assim poderia vir se fosse uma igreja maligna, uma seita maligna que estivesse por trás? Nós não odiamos os nossos irmãos evangélicos. Nós, na verdade, nos esforçamos para nos aproximar de todas as pessoas. Há muitas iniciativas de liberdade religiosa. E eu sou muito amigo de várias pessoas de outras religiões, que eu amo e prezo muito, e vejo um verdadeiro espírito cristão. Então, essa guerra que ele propõe aqui, que um odeia o outro, não existe, pelo menos da parte de nós, membros da Igreja de Jesus Cristo. Nós queremos que todas as pessoas nos conheçam e respeitem nossas crenças, e também nós queremos conhecer e respeitar as crenças dos outros. Nós não gostamos de conflito. Você nunca vai numa pregação da igreja e vê o líder da igreja, qualquer outro irmão, porque todos os membros falam na igreja, vão dar discurso, vão dar testemunho, acusando, olha, essa igreja é errada por causa disso, daquilo, eles vão para o inferno. Você nunca vai ver esse tipo de pregação. Nós não fazemos isso. Quais são essas heresias? Será que a heresia que você se refere é o livro de Mórmon? Para você é uma heresia ter o livro de Mórmon? Pois é, como que a própria Bíblia testifica então do livro de Mórmon? Dizendo, por exemplo, em Ezequiel 37, que haveria 2 registros, um da vara de Judá, que é a Bíblia, e outro da vara de José, que é o livro de Mórmon. Como explicar que lá em Eclesiastes, no finalzinho, quando o pregador ele vê que debaixo do sol há vaidades e vaidades, e ele conclui, não há limites para livros do Senhor. Nós temos que procurar o que é bom. Como você explica a profecia de Apocalipse que um anjo viria nos últimos dias trazendo o evangelho eterno? Olha, se ele traria nos últimos dias o evangelho, porque ele foi tirado da terra.
Quem é esse anjo, se não o que você acusa aqui, o anjo Moroni, que embeleza vários de nossos templos? Então, sabe, se realmente você considerar a crença dos santos últimos dias e a Bíblia, você vai ter uma dificuldade muito grande de desacreditar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está na Igreja de Jesus Cristo Santos. Olha, a história caótica de Joseph Smith se deve à perseguição que foi infligida contra um homem puro que era servo de Deus, que seguia o Senhor Jesus Cristo. Então, o problema não está em Joseph, assim como o problema não estava em José, que foi preso. Você pode dizer que a história de José do Egito foi caótica, vendido pelos irmãos, se tornou escravo, né? Você pode falar, olha, nossa, isso daí tem alguma coisa fez errado para sofrer tanto. Não é assim que nós entendemos. Nós não achamos que Jó ele foi pecaminoso porque sofreu. Era um homem justo. E o sofrimento que foi imputado a ele não era por causa de sua falta de retidão. Então, muito cuidado com esse pensamento aí. Ele é antibíblico. Os membros da igreja têm muito dinheiro. A igreja tem muito dinheiro, isso é verdade. Agora, membros da igreja, tem alguns que têm muito dinheiro, tem alguns que têm pouco dinheiro. É uma variedade, a igreja está espalhada em todo o país. É claro que a igreja ensina sobre autossuficiência, ensina como melhorar. Nós precisamos nos livrar das dívidas, nós acreditamos que precisamos ser bem-sucedidos. Isso não significa ser rico milionário, né? Mas ter o suficiente para atender nossas necessidades e servir ao próximo. Sim, nós acreditamos nisso. Agora, a igreja não está envolvida em política, não. A igreja é neutra. A igreja ela não apoia partido A ou partido B. A igreja se relaciona com todos os políticos e manifesta quando assuntos morais importantes estão em jogo. Tá? Como, por exemplo, o aborto. A igreja vai se manifestar, mas ela não se envolve em político. Pelo contrário, a igreja diz que os membros devem estudar as questões políticas e os candidatos e fazer suas próprias escolhas, e que nós não devemos julgar uns aos outros pelas escolhas políticas que fazemos. Que é um estúdio mormon. Não é um estúdio mormon, gente. Não é. O Angel Studios não é um estúdio mormon. Outra coisa que eu quero falar com vocês. A igreja, eu não sei se cedeu ou se alugou, eu não tenho esses detalhes, mas ela construiu uma Jerusalém aqui em Utah, né? Tem uma parte onde eles fizeram uma cidade cinematográfica e eles concederam para essa produção do The Chosen, eu não sei se foi pago ou se foi gratuito, mas o fato é que eles puderam usar aquela estrutura que a igreja tinha usado para gravar, por exemplo, os vídeos da Bíblia que falam sobre Jesus Cristo. Então, não faz sentido isso que você está falando. Você tem as informações equivocadas. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui. Deixa eu só ver o finalzinho, porque meu vídeo respondendo já ficou bem longo. Que foram e são produzidos por mormons. Qual o problema de ser produzido por mormons? Qual é? Se nós somos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, se essas séries são boas, como pode uma árvore ruim produzir frutos bons? Não pode. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Agora eu quero dizer para você que esses frutos não são da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. A sua teoria está equivocada, tá bom? É claro que há membros da igreja envolvidos. Por exemplo, Sounds of Freedom conta a história de um membro da igreja de Utah, que tem uma família que é firme na igreja. Eu não sei se 1 ou 2 filhos fazem aqui a Universidade de Brigham Young, que eu estudei também, que é a Universidade da Igreja. Mas assim, isso não significa que os membros da igreja, eles produziram. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que bom se fosse, né, os membros da igreja, seria muito legal. Mas não é. Isso é uma desonestidade com o estúdio, com a produtora, com os atores envolvidos. Eles não estão ligados a uma causa religiosa e não estão ligados a uma causa política. Mas eu gosto da recomendação, estude sobre os membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. É uma recomendação boa, vai estudar. Inclusive você, antes de fazer esse seu e-book ou vídeo, Rafael Bittencourt, vai estudar. O site da igreja é tão claro. Se quiser, olha, pode fazer uma ligação para mim, pode mandar mensagem.
eu te explico, envia, melhor coisa, aparentemente você está no Rio de Janeiro, chama os missionários, há vários missionários aí no Rio de Janeiro, vai visitar os arredores do templo, que você disse que já viu aí na Barra da Tijuca, enfim, vai conhecer a igreja, e depois de conhecer, você vai poder falar com propriedade, tá bom? Então, obrigado por assistirem esse vídeo, espero que eu possa ter respondido essa seguidora, que viu esse vídeo, que me mandou, e também outros que tenham curiosidade. Minha opinião, mais uma vez, sobre Sounds of Freedom, eu postei no meu canal pessoal, e eu adorei o filme, acho que é muito importante que todos assistam. Beleza, pessoal, até mais.